Fala Ninja, beleza? Bem-vindo à degustação Formação Manufatura Proteus. Tudo bem? Continuando aqui a nossa maratona, estamos na aula 4. Como configurar de forma eficiente o roteiro de operação. Então, o que é um roteiro de operação, Ninja? Então a gente vai entender, lembra que eu falei do BOM, a lista de materiais, a gente tem que cadastrar, fazer tudo bonitinho, engenharia, cadastro do produto, MRP, se é lote econômico, como que eu vou produzir, só que eu preciso ter um roteiro de operação para isso. O meu roteiro de operação é uma sequência, o passo a passo que eu tenho que fazer. Eu vou usar aquela receita, mas qual o passo de colocar os ingredientes ali, né, dentro da minha receita? Primeiro vai ser essa sequência, tendo isso eu vou para a próxima sequência, depois disso eu faço isso, depois eu faço isso. Então, é o algoritmo ali, você tem que ir descendo para ele produzir bonitinho a peça ali, o nosso pendrive, né? Então, você tem que criar um roteiro de operação para ele, né? Então, o roteiro é um passo a passo do que tem que ser feito. É o passo a passo que orienta a produção, define quem faz, o que faz e quanto tempo leva. Sem ele, não há controle de produção nem de custos. Então, a gente tem que pegar e fazer toda essa parte do roteiro de operação. Componentes do roteiro de operação no Proteus. Eu tenho o centro de trabalho. O que é meu centro de trabalho? É onde está aquela linha de montagem. Então, minha soldagem. Eu tenho o meu equipamento, tenho a pessoa, o operador ali, o soldador, a pessoa que vai fazer a validação, o checklist. Então, eu tenho que ter todo esse meu roteiro montadinho. Então, esse centro de trabalho é que quando eu colocar meu roteiro de operação, eu vou falar assim, soldagem. Vai ter que ter o soldador, vai ter que ter a peça, vai ter que ter a solda, entendeu? Então eu tenho que saber tudo que vai ali para fazer essa minha montagem. A operação, a atividade que vai acontecer, então soldagem, montagem, embalagem, o tempo padrão que vai, então aquela máquina lá eu tenho essa máquina aqui de soldagem, de solda automática, então ela tem um setup de 1 hora, porque acabou de fazer a soldagem de outras peças. Imagina uma produção grande, né? Não um pendrive, né? Mas imagina a produção grande. Eu tenho que limpar toda a solda dali, porque eu vou começar a fazer novamente para não ter solda suja, para não ter problema. Então, eu tenho um setup, eu tenho que trocar. Eu troquei uma peça, eu vou ter que ir lá e fazer uma outra peça. Então, eu estou fazendo a carcaça, um exemplo. Então, eu estou injetando para fazer a carcaça do pendrive. A carcaça pode ser que eu seja maior, seja menor, pode ser padronizada. Então, posso ter só a carcaça do pendrive, eu só mudo o chip, então vai de 16 a 256 GB, um exemplo. Só que eu preciso o quê? No setup eu preciso, a carcaça é a mesma, só que o chip é diferente. Então, para gravar o chip, eu tenho que mudar a gravação, tenho que mudar o comando de gravação, tenho que mudar um monte de coisa. Entendeu? Então é um tempo de setup, de arrumar a máquina para a próxima produção. Tá? Quais recursos são utilizados? Máquinas, mão de obra, então eu tenho que ter minha hora homem, eu tenho que ter minha hora máquina, eu tenho que ter meu custo da operação, para saber quanto que eu vou fazer ali, meu custo padrão de operação pelo menos. Por que configurar corretamente? Impacta diretamente no planejamento da produção, meu MRP. MRP e MRP2, né? O MRP por quê? É a necessidade. Então, eu vou ter que empenhar os produtos para aquele roteiro de operação. Agora na próxima linha, agora eu criei o PI, que é a montagem da carcaça e tal. Agora eu vou ter que embalar. Então, para embalagem, meu roteiro de operação, eu tenho que ter meu pendrive montado já. Ele tem que estar montado para poder embalar o pendrive, né? Eu não consigo embalar um pendrive que não está montado ainda. Então, por isso tem uma sequência dentro do roteiro de operação, beleza? Garante a apuração real dos custos. Então, eu vou fazer um apontamento diretamente na linha de produção. Então, eu vou conhecer, eu vou saber se ali está tendo problema, se não está tendo problema. Nas lives você vai entender muito bem isso que eu falo do BOM, eu falo do centro de trabalho, eu falo de roteiros de operação, falo da indústria 4.0. Maratona e as lives, está tudo disponível para você, Ninja. Melhora a previsão de entregas e produtividade, por isso que eu falei, né?
Eu sei que vai entrar na próxima máquina ali, já vai entrar para fazer a embalagem automática, né? Digamos que é tudo automatizado. Então vai ter que trocar a capinha para colocar lá o silk dela, né? A gravação que é 16 GB, que é 256 GB, que é 128 GB, entendeu? Então eu vou mudando ali o processo para fazer a montagem. Então eu tenho que organizar minha linha de montagem. Operação sem roteiro é caos, Ninja. Você entendeu por quê já? Porque eu não sei quem que vai colocar, quem faz o quê, que máquina vai fazer o quê, que operador que vai fazer, qual a sequência, o operador vai ficar esperando, quanto tempo ele vai esperar? Será que aquele operador já podia estar sendo produtivo em outro lugar? Lembra que eu falei da trilha da produtividade? Produzir mais, no menor tempo, com a melhor qualidade possível. Então é isso que a empresa busca, porque é aí que o gargalo, o custo, o ralo do custo está nesse processo. Então, dicas ninja para um roteiro eficiente. Defina operações claras e objetivas. Evite operações genéricas, fabricação, finalização. Fabricação do quê? Finalização do quê, entendeu? Teste do quê, entendeu? Atenção ao tempo de setup e execução. São fundamentais para a apuração de custos. Lembra que eu falei? Do setup da máquina. Se aquela máquina eu tenho que fazer esse setup, como que eu tenho que fazer o setup dela. Então, faça certinho o setup dela, entendeu? Porque isso vai entrar no meu custo de operação. Então vai levar 2 horas para montar um pendrive. Só que meia hora é o setup, entendeu? Então se eu tiver 10 linhas de montagem, eu vou levar 20 horas. Um exemplo, lógico que não é assim, né? Mas vamos falar um período de 8 horas, de um turno. Então teria 4 montagens de pendrive, entendeu? Para aquele mesmo setup. Aí muda o turno, eu vou ter que limpar a máquina, vou ter que verificar. Então, você tem que ajustar todo o setup e execução da máquina. Utilize centros de trabalho corretos e atualizados. Então, isso é um roteiro de operação, tá vendo? A montagem do chip está dentro do centro de trabalho 01, que é a minha montagem. É um custo direto. Depois eu explico o que é custo direto, indireto, o que é gastos gerais de fabricação. Tudo isso está dentro da formação completa, Ninja. Se você até aqui já viu que nem precisa ver o resto da maratona aí, já parte para a formação. Se você já é uma pessoa que já veio até aqui, já está determinado que muitas pessoas já pararam no primeiro vídeo, mas isso que eu falo, né? Maestria é atender o cliente com maestria, nem 5% do mercado consegue atender. Por quê? É simples, é fácil, só que você tem que ir passo a passo aqui dentro dessa metodologia nossa, tá? Essa metodologia ela vai te caminhando para esse processo. Não, agora estou pronto, Rogério. Já entendi o processo. Eu vou deixar, clica no link aí de compra e já parte para a parte oficial mesmo e vamos. Eu já pego na sua mão, a gente já começa a trabalhar, beleza? Então aqui eu tenho, ó, sequência 10, montagem do chip no meu CT01, meu centro de trabalho 01, que é o de centro de montagem. Eu tenho na sequência 20, que é a próxima, solda na placa. Depois que eu montei, eu preciso soldar minha placa, CT02. Eu tenho que inserir o case, CT03, que é a minha montagem. Então, depois eu tenho o meu teste funcional, no meu CT04. Depois também embalar o produto, CT05, para montar meu pendrive, 16 GB USB 3.0, entendeu? Então, eu tenho que fazer toda essa sequência para montar meu pendrive, entendeu? Então, qualquer outro produto é bem parecido que você vai ter que fazer, entendeu? Erros mais comuns, Ninja. Já aqui já a dica de Ninja é muito importante para você. Deixar o roteiro vazio ou como uma única operação genérica, montagem. Né? Não considerar o tempo de setup da máquina. Informar centros de trabalho errados ou inativos. Minha máquina está parada, então eu vou colocar o centro de trabalho ali daquela minha máquina, daquele roteiro de operação, só que aquela máquina ela está em manutenção. Por isso que a gente tem, dentro da indústria 4.0 e dentro da nossa formação, nosso supply chain, né, que é formação de manufatura, formação de logística de transporte, formação de gestão de frotas e manutenção de ativos. Se a máquina está parada lá, eu vou ter que mandar ela para manutenção de ativo, fazer uma ordem de serviço nela para corrigir a máquina. Ou pode ser que foi uma parada programada, foi uma parada não programada, né? Então a gente precisa entender ali o que aconteceu com a máquina. Isso tudo é eficiência da minha produção.
Então, por que implantar um roteiro de operação? Padronização dos processos, melhoria no controle de tempo e custo, base para o custeio industrial, integração com PCP, MRP, MRP2, rastreabilidade e auditoria, indicadores de desempenho são os KPIs, que são OEE, produtividade de operadores, entre outros KPIs, outros indicadores aí, tá? Roteiro bem feito é produção controlada, mais custo apurado, mais cliente satisfeito, né, já. Organização e padrão são as chaves para a nossa eficiência aqui. Prepare-se para integrar estrutura de produto e roteiro de operação para transformar a manufatura da sua empresa. Na próxima aula a gente vai falar sobre o centro de trabalho e apuração de custos, o que ninguém te conta. Até mais!